salve a todos, é um imenso prazer estar podendo colaborar com a humanidade e poder compartilhar com todos esse estudo que estamos fazendo dos livros Universo em Desencanto, que veio trazer para a humanidade essa lucidez a respeito do que é a vida, do que é a consciência. O que seria a vida? O que é a vida? O que seria ou o que é a consciência? Para podermos compreender dentro do dicionário mental o que seria a vida, nós temos que perceber a vida em dois estágios, ou seja, dois momentos. O primeiro momento é a percepção que a vida ela emana de uma fonte, ela emana de uma origem, que os livros Universo em Desencanto chama de mundo racional. Então, Deus, na sua infinitude e na sua onipresença, onipotência e onisciência, para poder manifestar a vida, que é sua irradiação de amor, precisa dispor de um certo material, porque a vida, no seu estado original emanado da fonte, traz todas as características do seu Criador. Então, Deus, ao emanar a vida no primeiro estágio da vida, ele a manifesta igual a ele, puro, limpa e perfeita. Ou seja, quando o Criador emana uma vida, para que ela se transforme também em uma criatura à sua semelhança, essa vida ela sai como se fosse uma fumaça. Isso para a gente poder entender mentalmente. Mas essa fumaça precisa de um revestimento para poder vir a ser nesse mundo eterno, nesse mundo que a mente humana não tem como gerar uma imagem, porque não é um mundo de imagens. É um mundo onde a vida funciona do lado do seu Criador de uma forma eterna, dentro de uma corporeidade feita desse plano divino. Então, a vida emana de Deus e Deus cria um corpo para ser recipiente desta vida. Quando essa vida encontra esse recipiente, nasce um Filho de Deus, puro, limpo, perfeito, eterno, imutável. Então esse seria o primeiro estágio da vida, emanada pela fonte original. E agora nós podemos falar do segundo estágio da vida, que é essa vida que nós conhecemos aqui no mundo material, que é uma vida que gerou imagens. Ou seja, existe uma pergunta há milhares de anos: qual a origem da vida? A origem da vida ela vem do eterno, do imutável, da fonte original que fez essa mecânica. Mas como a vida chegou a se transformar em uma coisa que mutável, a uma coisa que se transforma, porque esse corpo ele contém uma vida, mas esse corpo não consegue conter essa vida por muito tempo, e essa vida ela se transforma para outra condição. Então, na cultura racional, vemos que essa vida temporária que nós
atualmente vivemos, ela não foi uma vida feita diretamente pelo Criador, mas foi feita por uma criatura feita pelo próprio Deus. Quando vemos nos livros que esse universo foi gerado pela entrada dos filhos de Deus em uma parte do universo divino que ainda não estava pronto para um progresso. Ou seja, era uma parte virgem, onde Deus ainda não tinha manifestado luz ali. Porque, partindo de um princípio, que Deus é um princípio que está em todas as coisas, Ele é o que Ele criou e o que Ele ainda não criou e mais alguma coisa. Essa vontade suprema, superior, invisível. Então, a cultura racional, ela explica que essa vida, que é um habitante feito por Deus, quando ele penetrou em uma parte do universo, ele gerou essa segunda vida que se transforma, que há milhões de anos vive no mundo como um vulto que apareceu e de repente desaparece. Mas veja como é interessante. Essa segunda instância da vida, que é essa vida que atualmente vive dentro deste corpo, ela, de alguma forma, ela é eclipsada por uma ignorância. Um rótulo. Por exemplo, o Mário é um rótulo que está aqui falando para vocês. Todos me conhecem pelo nome, olham para mim e dizem, é o Mário que está falando. Mas, na verdade, o Mário é só um rótulo que foi colocado para o mundo poder me compreender. Mas, se eu começar a desmontar o Mário, lá nas profundezas do seu ser, tem aquela vida que saiu da origem, que saiu desse mundo imortal, passou por várias mudanças, várias transformações, e hoje essa vida está dentro desse aparelho de uma forma silenciosa. E existe uma segunda coisa, que é o rótulo, que é a pessoa, que talvez passe toda a sua existência sem perceber a vida. Porque essa vida, ela não para. Mesmo que nesse exato momento eu morra, essa vida ela não para. O corpo vai continuar se transformando e os mecanismos de nascimento e morte continuam funcionando indiferente da minha vontade, querer ou não. Então, você vê que essa vida, ela está dentro desse segundo mundo, de uma forma, ela tem um mecanismo. E o que a cultura racional vem nos chamando a atenção é que a verdadeira evolução de um ser é perceber como essa vida funciona. Como essa vida, ela funciona. E para que eu perceba como essa vida funciona, eu tenho que desenvolver outros dons. Porque com a mente humana, que é o mundo da ilusão, o mundo da imagem, lembrando que a vida foi feita em um mundo que não tem imagem, não tem forma, não tem cor, não é passageiro, é um mundo de eternidade. Mas quando a vida vem para esse segundo mundo que veste essa roupa de água e barro, é como se a água, a consciência da água e do barro assumisse a vida da pessoa. E a vida, como ela é divina, ela não se intromete, ela fica ali silenciosamente dentro da pessoa durante toda a sua existência. Né? Porque ela é a única coisa que realmente vive. Essa outra parte, as memórias, as conquistas, o trabalho, essas coisas que essa mente humana vai adquirindo, isso aí tudo se acaba, mas essa coisa não. Ela parece que tem um percurso a cumprir.
Então, o que é que a cultura racional nos chama a atenção? É que durante a existência dessa consciência material, a gente, como ser humano, seja capaz de perceber esse silêncio, essa estrutura vida que pode passar por minha vida toda, estar em minha vida toda e eu não perceber que ela está aqui. Ela é puro silêncio, é puro amor, é puro equilíbrio, porque ela vem de uma origem assim, dessa natureza. Então, o racional chama essa vida de raciocínio. Isso é que é o raciocínio, essa vida que está esperando ser percebida, não como uma coisa intelectual, mental, uma coisa com imagem, forma, mas com um novo dom, um novo sentido que a humanidade precisa conhecer. Por quê? Porque se por acaso esse ser com o nome Mário, que tem este rótulo, esse ser que tem uma história, durante essa existência, perceber nesse silêncio, nesse estudo, o que é essa vida, talvez, com uma certeza absoluta, eu não precise mais passar pelas transformações das reencarnações. Talvez eu descubra definitivamente o que essa vida tem para me contar. Quais são os mistérios que essa vida, que tem bilhões de anos, pode me ensinar. E eu acredito que ela está em silêncio, esperando a humanidade em algum ponto. Então, a cultura racional, ela vem trazer, através de um desenvolvimento, como desvendar o mistério desta vida que está aprisionada dentro deste casulo, e que depois que esse casulo se acaba, a única coisa que sobra é esta vida. Mas se essa vida não se conhecer, ou seja, se essa vida, devido a esses bilhões de anos que essa vida está se transformando, se essa vida não conhecer, não se reconhecer como um ser divino, ela continua se transformando, ela continua reencarnando, ela continua gerando outras imagens. Ontem foi a Maria, hoje é o Mário, amanhã é o João, e aí vai por uma infinidade de vidas. Eu não sei se a humanidade ainda tem tempo, porque o que vemos hoje dentro da vida humana é um verdadeiro descaso para com este ser que silenciosamente é ignorado pela mente humana, pelo sistema. Ignorado como? Porque a humanidade, ela busca o mundo da imaginação, ela busca o mundo da matéria, ela busca o mundo do materialismo, que é uma distração para que o ser humano se transforme num ser cósmico, um ser inteligente, mas de uma inteligência universal, não de uma inteligência animal que apenas vive para satisfazer os instintos do comer, do beber, do conforto. Então a cultura racional, ela explica nas páginas brilhantes dos livros Universo de Desencanto a primeira origem e a saga, a primeira origem da vida e a saga dessa vida até ela chegar aqui. Ou seja, a vida foi feita para morar do lado do Criador dela. Se essa vida sair do seu estado original e se aventurar em uma experiência, que é o que toda a humanidade vive, essa vida só cria ilusão. Então hoje, a vida, os seres que estão com esta vida encapsulada dentro desse corpo, achando que essa vida é sua, e não dá valor a essa vida, e não aprende
a estudar os mistérios da morte, qual seria os mistérios da morte? É você aprender, se fundir essa vida, para na hora que esse corpo, essa matéria deixar de produzir suas químicas, porque tem uma hora que ela vai parar de produzir suas químicas, você, em vez de estar preocupado com o corpo, você sair com essa vida, porque a natureza dela é eterna. Mas a sua natureza humana, ligada à mente humana, ligada ao pensamento humano, ligada à imaginação humana, ainda não é eterna. Então, hoje, com a mudança de fase do universo, a humanidade vai poder compreender profundamente isso, mas com um sentido racional, com a parte, os 80%, 90% do cérebro que a natureza já está abrindo para que toda a humanidade compreenda isso. Então, está na hora. A cultura racional está convidando toda a humanidade que, sem preconceito de religião, cor, raça, nacionalidade, as pessoas leiam esse livro para elas tirarem as suas conclusões e saber o porquê da existência da humanidade, o porquê estamos aqui, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Salve.